Para quem não me conhece, eu sou Malu Nóbrega. Eu sou terapeuta da área integrativa, tem mais de 30 anos, esse ano fazem 31, né? Trabalho com alguns recursos nessa área, sou hipnoterapeuta, sou acupunturista, trabalho com PNL, com coaching, com psicoterapia evolutiva, enfim. Uso algumas ferramentas e sou instrutora da cura reconectiva e da reconexão no Brasil. E esse é o meu carro-chefe nessa atuação, nesses anos. Já estou desde 2012 trabalhando, né, com esses recursos. Hoje, né, a live não é só para profissionais da área terapêutica, é para profissionais de todas as áreas. Na verdade, o que eu quero trazer aqui para vocês é um pouco a visão do quanto que é importante o que vocês já são a nível de história pessoal, tá? E o quanto que essa história pessoal pode impactar a vida profissional de vocês em si, né? A aquisição de clientes, a visibilidade, principalmente na questão da mídia, né? Das mídias sociais. Por que que isso é importante, tá? Então, para fazer isso, eu vou contar um pouquinho, né, da minha história, né? E vou contar um outro aspecto, que eu sei que já tem muita gente aí que conhece a minha história, mas eu vou entrar hoje num aspecto mais direto da questão, tá? Durante muitos anos da minha vida, né, eu venho de uma família que utilizava recursos integrativos comigo desde bebê, né? Então essa área integrativa sempre teve na minha vida e eu fui procurar isso com o tempo, né? E me interessei em aprender, porque o que esses recursos fizeram por mim, eu achei tão impactante que eu queria levar isso para outras pessoas, né? Com o tempo eu fui refinando esse meu propósito, né? E hoje eu sou terapeuta integrativa e o meu objetivo é libertar o maior número de pessoas do que impede essas pessoas de atuarem no mundo e serem reconhecidas pelo que elas são, independente da área, independente do que elas fazem, enfim, o que elas representam no universo, tá? Então, o meu valor principal é a liberdade e é isso que eu transpareço, que eu levo com o meu trabalho para as pessoas. E essa liberdade, ela está inserida em todos os níveis, a nível pessoal, a nível financeiro, a nível profissional, enfim, em todos os níveis da vida daquela pessoa, tá? Então, o meu valor é liberdade, através dos meus recursos, eu quero levar isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas se sintam capazes de exercer essa liberdade em todos os níveis da vida dela. E com isso, para fazer isso, eu utilizo os recursos que eu acho que são interessantes para isso, né? Eu tenho mais de 30 diplomas na área integrativa, acho que muito mais do que isso, eu que não conto mais, não sei nem onde é que estão. Mas assim, o que eu trabalho hoje, que são os meus recursos principais, é a psicoterapia multidimensional evolutiva, a hipnose e a cura reconectiva e a reconexão. Por quê? Porque esses são recursos que eu escolhi como empoderadores. O meu cliente, ele vem, faz processos comigo e ele é liberado de mim. Ele não precisa estar comigo sempre. E isso está alinhado ao meu valor principal e está alinhado ao meu propósito de vida, tá? Então, os meus recursos, a cura reconectiva, a reconexão, a hipnose, a psicoterapia multidimensional são processos, não são terapias que a pessoa fica, às vezes, 2, 3 anos tendo que utilizar
e por esse motivo estão completamente alinhadas ao meu propósito, ao meu maior valor, que é a liberdade, tá? Quando eu trabalhava com outros recursos, que eram tratamentos, que eram terapias, e que a pessoa tinha que ficar voltando, e elas ficavam dependentes de certa forma de mim, porque sempre que elas sentiam, elas não acabavam com os sintomas dela por si só, elas sempre que sentiam uma dor iam lá fazer uma sessão de acupuntura. Isso não é que o recurso seja ruim, mas isso não estava totalmente alinhado ao meu propósito, tá? Então eu fui buscar outras coisas até eu conseguir esse alinhamento, tá? Então, a primeira coisa que eu percebi em relação à minha história foi que durante muito tempo eu achei que diplomas eram mais importantes do que a minha pessoa, tá? Então, do que a minha história, do que a minha experiência de vida. E isso não deu muito certo, porque na verdade a nossa experiência de vida, a nossa história, do que a gente é feito, de onde a gente vem, como a gente foi construindo a nossa trajetória, né? E aí as trajetórias são as mais diferentes que a gente possa imaginar de cada ser humano. É muito mais importante hoje, pela experiência de vida que eu adquiri, do que os meus diplomas, tá? Então, os diplomas servem para alguma coisa, mas não para servir totalmente de parâmetro sobre quem eu sou, porque muitos dos diplomas que eu fui adquirindo, eles não viraram experiências de vida, tá? Então, quando eu consegui alinhar diplomas à experiência de vida, diplomas, valores, propósito e a minha experiência de vida, deu muito certo. Porque eu botei os meus valores, o meu desejo, o meu propósito e os meus recursos em total alinhamento, tá? Então, quando a gente fala em história de vida, existem pontos importantes que a gente deve ressaltar, e esses pontos que a gente vai ressaltar tem que estar alinhado com o que a gente faz, né? Então eu poderia contar uma história de um engenheiro, vamos colocar assim, um engenheiro, né? Quando eu era novo, eu morava numa fazenda e as construções, né, numa engenheira, as construções eram lindas, coloniais, antigas, e eu ficava encantada de como que aquelas paredes, aqueles arcos, aqueles desenhos coloniais podiam estar ali em pé. E isso me levou a ter interesse em saber como construir desde muito pequenininha. Eu fiz casinhas de boneca, eu pedi para o meu pai construir comigo uma casa na árvore, e aí esse interesse foi aumentando. E quando eu cresci, eu percebi que o que eu queria trazer para a minha vida era a engenharia, porque através da engenharia eu poderia trazer essa segurança que eu sentia no meu lar quando eu era criança para a vida das pessoas. Então a engenharia se transformou num veículo de eu dar para o mundo o que era valoroso para mim, que era segurança e a beleza das construções, tá? Fez sentido para vocês? Então, assim, eu tô vinculando uma história pessoal com um valor que essa pessoa teria, que seria beleza e segurança, tá? Com um recurso que ele se afinizou para poder fazer isso e levar isso para o mundo. Isso, alinhado, gera valor. Tá? Eu não sei se fez sentido para vocês. Então, quando a gente constrói uma vida profissional em alinhamento com a nossa história de vida, a gente tem mais probabilidades de ter sucesso no que a gente se propõe a fazer. Quando simplesmente, né? Por isso que eu tenho 3 filhos e todos 3 eu dizia assim para eles: o que
vocês querem ser. Eu nunca disse seja isso, seja aquilo, tá? Porque até porque eu acho, né, que o que eles querem ser podem mudar a cada momento, tá? Então, o que eles querem fazer profissionalmente, que eu quero dizer, né? Pode mudar a cada momento, mas essa escolha, ela tem que estar alinhada com algo que brilhe os meus olhos, e isso está conectado com a minha história de vida. Isso não surge do nada na minha vida, certo? Então eu não acordo um dia sem ter nenhum vínculo, né, com a minha história pessoal e viro uma coisa, né? A gente, quando faz isso em alinhamento, esse recurso que a gente busca para levar o que a gente é para o mundo está vinculado à nossa história pessoal, tá? E quando não está vinculado à nossa história pessoal, é algo assim: eu vou ser médico porque médico ganha dinheiro, e quando eu me formar eu vou ganhar dinheiro. Não, eu vou ser, sei lá, eu vou ser arquiteta porque arquiteta é uma carreira honrada, e aí a criatura vai fazer arquitetura, tá? Ou vai ser médica. Não, eu vou ser professora porque a minha família inteira foi, tá? Quando isso acontece, Deus que dê esperança a essa pessoa, isso está vinculado aos valores dela, às histórias dela, e é o que realmente ela quer levar para o mundo. Porque o que a gente quer levar para o mundo não precisa de esforço, tá? É algo que sai fácil, é algo que está vinculado à nossa experiência de vida, é algo que é feliz a gente fazer. E se não é feliz, eu nunca vou conseguir colocar em alinhamento, e aí eu não ganho dinheiro, aí eu digo que é porque o recurso é ruim, tá? E aí eu digo que, não, mas isso não dá dinheiro. Por muitos e muitos anos, eu achei que o que eu queria fazer com a minha vida não dava dinheiro, tá? E, no entanto, com a minha experiência, né, e com algumas pessoas que foram surgindo no meu caminho, eu fui pedindo ajuda, eu fui fazendo os meus processos de desenvolvimento pessoal, eu fui descobrindo que realmente o que me brilhava os olhos, o que estava vinculado à minha vida, o que fazia parte da minha experiência era essa área, a área de saúde. Então eu comecei a minha formação acadêmica pela área de educação física, porque eu sou apaixonada por dança. Depois eu fui para a área de fisioterapia, porque muitas pessoas me buscavam porque estavam com problemas, né? E no final de tudo eu percebi que o que eu queria levar para as pessoas era algo além daqueles processos acadêmicos da fisioterapia. E eu já estudava acupuntura, então eu já era professora de acupuntura quando eu fui fazer a faculdade de fisioterapia. Boa noite aí para quem está entrando. Oi, Marlene. Oi, todo mundo. Muito bom ver vocês, tá? Então, eu fui buscar recursos, mas eu já buscava esses recursos desde os 18 anos, desde antes de entrar na faculdade de educação física, tá? Porque eu sempre me cuidei com eles. Então, quando a gente consegue vincular a nossa vida profissional, o recurso que a gente escolheu para trabalhar, com a nossa história pessoal e com os nossos valores que foram construídos através dessa história, dá muito certo, tudo dá certo, tá? Independente do que eu escolha para fazer, se eu consigo alinhar esse que eu tenho para fazer, esse trabalho, a minha história pessoal, os meus valores, dá muito certo. Eu teve uma época, nessa época que eu não acreditava, né, que terapia, na época era holística, né, dava dinheiro, eu tive uma empresa de crédito. E quando as pessoas vinham pegar dinheiro emprestado através da minha empresa, eu representava alguns bancos, né,
O lema da minha empresa era eu a frase, né, do servir da minha empresa, né? Ai, meu Deus, agora esqueci o que exatamente a palavra, mas enfim, era ajudando a realizar o seu sonho. E esse realizar o sonho estava embutido a liberdade da pessoa dela ter a escolha de fazer o que ela queria. E assim eu emprestava dinheiro. E deu muito certo, porque estava alinhado com o meu coração, com o que eu sentia que era correto. Entende? Então eu tinha todo um trabalho pessoal a nível dessas pessoas, que era, eu não deixava os filhos virem fazer empréstimo na história, na conta dos avós, sem conversar com esses idosos antes. Enfim, eu tinha um trabalho que estava vinculado aos valores que eu tinha, tá? Eu não simplesmente fazia empréstimos, eu fazia do meu jeito. Então, tudo na vida pode estar vinculado aos seus valores. E existem coisas que estão vinculadas às suas aptidões. E de noite eu tinha o meu consultório de terapia holística. Eu não acreditava que eu pudesse fazer só terapia holística, tá? É missão, né? Então, eu fazia as coisas acontecerem de dois lados. Eu era empresária, eu tive lojas de roupa, tive essa empresa de empréstimo junto e tinha o lado da terapia, tá? Quando eu percebi o que eu estava fazendo, foi que eu fechei as portas e fui trabalhar só com terapia. Foi quando deu muito certo, porque eu descobri através de uma pessoa que me contratou, porque ela me contratou da seguinte maneira: Malu, eu não quero você trabalhando comigo. E era um cara que eu considero um profissional de um nível muito alto. Ele falou para mim assim: eu não quero você trabalhando comigo porque você fez vários cursos ou por causa dos seus diplomas. Eu tinha acabado de fazer a minha certificação internacional em coaching e em hipnose. Uma certificação internacional, tinha sido cara. Ele disse: não é por isso que eu quero contratar você para trabalhar comigo. Eu quero contratar você para trabalhar comigo pela sua experiência de vida. E foi ali que me começou a levantar as minhas antenas para que história de vida era essa que ele estava olhando. Que experiência de vida era essa que ele estava vendo como valorosa. E nesse momento eu comecei a valorizar o que eu era. O que eu era a nível de história, de experiência de vida, de carne, osso, músculos e ação. E aí eu fui vendo, fui voltando lá atrás e fui montando na minha cabeça: nossa, mas que história é essa? Tá? E aos poucos eu fui percebendo que não era só ele que valorizava isso. Eu fui percebendo, quando estourou o boom, né, das mídias sociais, que as pessoas falavam da sua história. E às vezes, de repente, nem era a história delas, mas que aquilo impactava. E aí eu fui perceber como e por que impactava, tá? Impacta porque tá ligado aos valores daquela pessoa. Porque quando ela conta a história dela para as pessoas, para os seus clientes, o brilho nos olhos salta. Porque a história dessas pessoas estão conectadas com os seus valores. E alinhado ao que ela faz. Então, é como se fosse um fio, né, que é tecido de uma maneira fluida. E é isso que eu quero que vocês comecem a sentir, a perceber, tá? E aí vem a questão, né, Malu? Podem fazer perguntas, tá, criaturas? Né? Não é um monólogo, vocês podem perguntar que eu vou respondendo, né? Mas qual é
a forma de eu fazer uma história de vida que tenha sentido para mim, né? E que eu, ao falar dela, as pessoas que têm interesse pelo meu trabalho se interessem de vir fazer, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é, para eu ter uma história de vida significante, eu tenho que ter um trabalho, ou seja, eu tenho que escolher um trabalho, eu tenho que escolher alguma coisa para fazer na minha vida que esteja conectada ao meu propósito, aos meus valores, à minha história. Eu não posso simplesmente arrumar um trabalho para fazer porque eu quero ganhar dinheiro, porque não vai ganhar dinheiro. Pode até ganhar dinheiro, mas não vai ser feliz. E as coisas que não são felizes, que você não dorme e acorda com aquele tesão de ir fazer, elas com o tempo, elas esmaecem, elas perdem força, tá? Então, o segundo ponto é, eu preciso escolher um trabalho, e aí já vem a questão, né, de que tipo de trabalho eu vou fazer na minha vida, que esteja alinhado com os meus valores, com o meu propósito de vida, com a minha história pessoal. Isso é perfeito, tá? Ah, Malu, mas eu ainda não tenho isso. Então, se você quer isso, comece a trabalhar hoje para você construir isso para você amanhã. E comece a perceber qual é realmente a sua história pessoal, quais são os seus recursos internos que foram desenvolvidos através dessa história, quais são os valores que estão ali intrínsecos nessa história, no meio dessa história, e o que é propósito de vida para você. E comece a perceber, porque o universo manda, quais são os recursos que estão soltos no universo e que tem a ver com isso. Então, a gente precisa fazer algo que a gente ame fazer, que faça sentido. E quando a gente vai levar isso para o mundo, a gente precisa mostrar para o mundo que isso está coerente com a nossa vida. Que eu não resolvi, de repente, porque eu me aposentei, eu vou ser terapeuta holística. Não, porque eu me aposentei agora, eu vou... Não, porque eu tive uma história triste de vida, eu vou ser terapeuta. Não. Eu preciso conectar isso de uma maneira que faça sentido e que exploda o meu peito quando eu falo disso. Porque é isso que vai criar o meu campo vibracional para trazer as pessoas até mim e elas se interessarem pelo que eu faço. Porque o que eu faço me brilha os olhos, me deixa a pele boa, eu acordo todo dia feliz para fazer e ponto. Tá? E tem a ver com a minha história pessoal, tá? Então, uma boa história a nível profissional, quando eu vou, né? Malu, vamos falar agora de como é que eu construo essa história pessoal, né? Para falar sobre mim pro mundo, tá? O jeito de contar a sua história é todo seu, mas eu começaria com as tuas origens, tá? Então, eu quando vou contar minha história, eu começo nas minhas origens, tá? Então, eu começo falando, eu sou a sexta filha da minha mãe e sou a terceira filha do meu pai, até onde eu sei, tá? Eu tenho 4 irmãos vivos e tenho 2 que não são vivos, até onde eu sei. Por que até onde eu sei? Porque até onde eu sei. Eu não sei se a minha mãe teve mais abortos, eu não sei. Eu conto desse jeito, tá? Eu sou a sexta filha da minha mãe e a terceira filha do meu pai. Meus pais se casaram e depois que eu nasci, eu tive alguns problemas, né, a nível respiratório e de garganta, e eles começaram a cuidar de mim com recursos, na época, ditos alternativos.
homeopatia, benzedeiras, chás e outras coisas do tipo, e assim eu fiquei boa daquilo. Não tive mais nenhum sintoma, mas eu quase morri. Então aí que começou a minha história com as terapias. Então eu vou buscar na minha história onde começou a minha história ligado ao que eu faço. Ah, não, eu virei uma advogada, então beleza. Eu sou filha, continuo falando, né? Nasci, sou sou a sexta filha da minha mãe, sou a terceira filha do meu pai. E o meu pai era assessor de ministros de Estado, era um procurador da República na época, concursado, tá, pessoal? E trabalhou durante muitos anos no governo, e eu ficava encantada com a forma como meu pai conversava comigo a respeito de coisas comuns da vida. O raciocínio lógico que ele tinha, o poder de síntese que ele tinha, e com o tempo eu fui percebendo que por trás daquilo tinha uma pessoa que tinha se formado em direito. E a forma como ele trazia os problemas para mim, e sempre trazendo as coisas com muita justiça e muito equilíbrio, e muita liberdade. Meu pai era uma pessoa que deixava eu livre para fazer escolhas até certo ponto, mas ele era muito nesse sentido, me levou a querer trabalhar com direito e poder apoiar pessoas a terem uma vida mais equilibrada e justa, de acordo com as leis, de acordo com o que era possível a nível jurídico no nosso país. Então poderia ter uma história também ligada ao direito, tá? E também poderia embutir nesse direito a liberdade, também ajudando as pessoas a terem a liberdade delas serem quem elas querem ser no mundo, tirando as limitações, trazendo para elas os seus direitos, tá? Então, eu peguei a mesma história minha e eu poderia ter ido trabalhar com direito. Eu fui trabalhar com terapia porque eu comecei a me interessar. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a perceber que aqueles recursos continuavam cuidando de mim de uma forma muito ideal. E aí eu comecei a querer aprender a fazer, porque eu fiquei encantada com que eu poderia ajudar as pessoas com aqueles recursos. E aí eu fui buscar aprender o que era feito comigo, tá? Mas eu ainda não sabia quais eram os valores, o que eu realmente queria entregar ao meu público. Eu só fui saber mais para frente quando eu percebi o quanto que os recursos, né, que eu havia aprendido e que eu havia utilizado em mim, nos meus processos, aí vem a importância. Se eu tenho um trabalho, a primeira história de sucesso desse trabalho é comigo, tá? Então não é com o outro. Por isso que se chama minha história, tá? E aí eu percebi que, por exemplo, a acupuntura começou a me dar uma qualidade de vida diferente. Eu comecei a ter um encurtamento de alguns sintomas que eu tinha físicos, muito rápido, eram muito eficientes. Eu me tornei uma pessoa mais equilibrada. Então tem um monte de coisa para falar da acupuntura. E aí eu resolvi ser acupunturista. E aí, né? Mas a história de sucesso foi minha, tá? E ao me tornar acupunturista, eu percebi, né, o grande valor que esse trabalho tem. E comecei a ensinar acupuntura, porque eu fui convidada a isso. Porque dentro da minha história foi construída uma aptidão de ensino. E aí os professores perceberam o quanto que eu tinha absorvido aquilo com facilidade e como que eu conseguia explicar o que eles explicavam complicado de uma maneira mais acessível. E aí eu fui convidada para trabalhar como professora num dos institutos que davam aula de acupuntura no Rio de Janeiro. Esse foi
um dos primeiros trabalhos que eu tive mais vamos dizer assim, de peso, né, dentro da área alternativa. E o meu consultório também começou a fluir, tá? Então, isso é com a história com a acupuntura. E eu vou partir para outras histórias, porque, na verdade, hoje eu não faço mais acupuntura. Então, eu fui descobrindo com o tempo, né, que outros recursos me traziam um empoderamento e uma segurança de eu ser a Malu do jeito que eu sou. E eu antes tinha uma questão da aceitação dos outros muito forte, eu me sentia muito, sabe, muito menos. E quando eu encontrei a cura reconectiva, a hipnose, o coaching, eles juntos me deram um suporte para eu entender o que era de verdade esse empoderamento de ser quem eu sou. E quando eu comecei a levar isso para o mundo, eu levei com essa intenção de trazer para as pessoas que passavam por mim a liberdade delas seguirem as suas vidas sem serem dependentes de um recurso, delas poderem ser quem elas eram a nível pessoal, profissional, e esses recursos foi que me ajudaram a fazer isso. Mas antes deles me ajudarem a levar isso para as pessoas, eles fizeram esse trabalho comigo. Porque foi com o trabalho do coaching, da hipnose e depois, na sequência, da cura reconectiva, que eu entendi que eu não tinha que fazer mais nada da minha vida a não ser trabalhar na área integrativa. Tá? Então, essa é a minha história com os recursos que eu faço. E hoje, o que eu levo para as pessoas é esse apoio, esse empoderamento, a essa liberdade de estar no mundo e levar para o mundo o que elas realmente são. Tá? Aí a Karina. Karina é uma pessoa muito interessante. Karina é ozonoterapeuta, fisioterapeuta, uma pessoa bem bacana. E aí, a história, ela precisa ser visceral para mim. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso é uma coisa tão linda para mim, eu ter chegado nesses processos, que o meu olho brilha. E é isso, esse olho brilhando que eu fico todos os dias quando eu vou atender uma pessoa. Porque o que eu estou levando para ela não é cura reconectiva, ou coaching, ou hipnose, ou psicoterapia, ou reconexão. O que eu estou levando para elas é algo muito além disso. O que eu estou levando para elas é um apoio para elas experimentarem a liberdade delas ser quem elas são. Tá? E é assim que eu me apresento. Então, tem uma diferença entre, como eu vejo alguns de vocês, né? Quando eu peço às vezes, né, ou para o cliente ou para os alunos meus, para eles contarem a história deles, e eles vêm contando uma história e eles falam assim, aí eu faço o trabalho blá blá blá, mas não é isso que você faz. O que você faz tá além disso, tá? Então, eu sou advogado, mas o que eu levo para as pessoas é a segurança e o equilíbrio delas viverem, tá? De uma maneira justa. Ah, mas eu sou advogado, eu vou lá, vou ajudar ela a defender uma causa. Mas o que eu levo para elas é algo que está além da advocacia. Quando eu sou um médico, o que eu levo para as pessoas é algo que está além da medicina.
E quando eu sou uma terapeuta integrativa, o que eu levo para as pessoas é algo que está além da terapia, tá? Eu levo essas pessoas para terem contato com elas mesmas, cada um num nível diferente, cada um no seu nicho, mas eu não levo um recurso. Entendem isso? Não sei se faz sentido para vocês. Enfim, me falem, né? Façam alguma coisa, mandem uma mensagem aí para me dizer se isso faz sentido para vocês. Mas a gente precisa descobrir como a gente se coloca perante o que a gente já é. E não apresentando o que a gente faz simplesmente. Porque se eu dissesse para vocês hoje assim, eu sou cozinheira, aí vocês iam dizer para mim assim, bom, o que ela faz é comida, tá? Cozinheira tem um monte, boas cozinheiras, entendem? Existem boas cozinheiras no mercado, tá? Agora, vamos supor que eu virasse para vocês e falasse assim, eu sou cozinheira, eu sou mestre cook, ou eu sou, como é que falam agora? Eu sou chefe de cuisine, tá? E o meu objetivo, através do meu trabalho, é levar para as pessoas a grandeza que existe e a alegria que existe em elas mesmas fazerem as suas próprias comidas. Então, eu ensino as pessoas de uma forma muito simples como é possível, através de simples ingredientes, montar um prato bonito. Isso é o diferencial. Então, eu não ensino a fazer comida. Eu não sou professora de culinária. Eu sou alguém que está levando para essa pessoa um diferencial. E cada um de nós tem um diferencial, entendam isso, tá? Seja cozinhando, seja na medicina, seja sendo terapeuta, sendo psicólogo, sendo o que vocês forem, advogados, ou seja lá o que forem, tá? Esse diferencial vem da conexão da sua experiência de vida com os valores que vocês desenvolveram através dessa experiência, com os recursos que vocês escolheram trabalhar que estão conectados a esses valores, e com o propósito, que é aquilo que faz você acordar todo dia feliz e ir para a rua trabalhar, tá? Ou agora, como a gente está vivenciando, estar em casa, né, trabalhando e continuando a mover o mundo, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que falar mais sobre isso vai ficar demais. Se vocês tiverem alguma pergunta, põe aí. Mas, assim, hoje o meu dia foi em função do meu propósito, tá? Eu tive uma reunião de manhã a respeito dos eventos no Brasil. Depois eu fui ler um livro que tem a ver com o meu trabalho, para eu enriquecer minha prática pessoal, me enriquecer como pessoa. E aí eu fiquei durante um bom tempo lendo esse livro, tá? E depois eu fui ver sobre o que eu ia falar com vocês, respondi a alguns alunos da mentoria que nós fizemos, e o assunto estava meio que nesse sentido da história de vida. E aí eu percebi que hoje ia ser interessante eu fazer uma live sobre qual a importância dessa história, e vim construir isso para trazer para vocês agora à noite, ou agora eu tô aqui com vocês. Tudo que eu fiz, eu acordei 8 horas da manhã, são 8h10, né, agora. Foi em função do meu propósito, do que me brilha os olhos, do meu crescimento pessoal, da minha vida, e eu tô feliz com isso. Então, eu não tô cansada, eu não tô irritada,
eu não tô querendo estar aqui com vocês e sair correndo para fazer outra coisa, tá? Eu até brinquei hoje aqui em casa, que eu falei assim, vou me arrumar que agora eu vou trabalhar, né? Vou vir fazer a live. Então, é isso, é ter no coração a alegria de ser quem se é e fazer o que se faz, tá? Às vezes a história de vida deixa um pouco de tristezas. O que fazer? Transformar a tristeza em outra coisa. Porque eu tive milhões de tristezas na minha vida, por isso que eu precisei tanto de terapia, gente. Né? E aí, dessas tristezas vieram os crescimentos. Então, não tem como, né? Os nossos desafios são os nossos grandes moldes. São o que realmente deixa a gente um dia... Certo? Então, ressignificar essa tristeza, tá? Porque todas as tristezas, né, que eu possa ter tido na minha vida, não justificam eu ter ficado paralisada nelas. E se eu fiquei, por algum motivo, em alguma delas, vamos supor que sim, eu tenho que buscar uma ajuda para eu transpassar isso para outra coisa. Então, eu podia estar contando uma história de vida assim, eu nasci, a minha mãe me deixou na porta de um orfanato, nunca soube quem minha mãe é, eu fui adotada aos 5 anos de idade, depois me devolveram para o orfanato, mas eu, quando vivia nesse orfanato, eu via as freiras plantando ervas e eu ficava muito feliz de ir lá com elas, cheirar aquelas plantas e eu fui aos poucos aprendendo e eu vivi nesse orfanato até os 18 anos e podem ter tido uma série de intercorrências ruins, eu posso ter apanhado, eu posso ter sido escorraçada, eu não fui adotada e aí com 18 anos eu fui trabalhar. E eu tinha dentro de mim essa vontade de aprender mais sobre plantas e trabalhar com a terra. E aí eu posso construir uma história. Então, nada na vida, né, é tão ruim que não possa ter sido transformado em alguma coisa boa, tá? E é por isso que a gente está vivo aqui hoje. Porque senão a gente tinha ficado lá atrás. Então, por algum motivo, a gente teve forças de vir até aqui. Essa força que nos trouxe até aqui é o nosso brilho nos olhos. E a gana de viver, tá? Então, isso tem que ser valorizado, tá? Então, não tenho medo de contar nada triste. Agora, não vai ficar, né, colocando a luz na tristeza. Né? Imagina só, né? Se eu for contar aqui cada experiência de vida que eu tive, né? E não é triste, tá? O bacana é isso, não é triste, tá? Então, eu posso contar a minha história com todos os detalhes? Posso. Preciso? Não, tá? Então, eu preciso contar os pontos que têm conexão com o que eu faço, conexão com o meu propósito, conexão com o meu trabalho. Afinal, eu não estou contando essa história de vida para um psicólogo, eu estou contando essa história de vida para alguém que quer me contratar como profissional. Tá? Então, é nesse veio de alguém que quer me contratar como profissional que eu vou falar essa história. Então, tem coisas que eu não preciso botar tanta importância, tá? E sim, lembrar do que trouxe alegria, sim, Sueli, lembrar do que trouxe expansão, claro, tá? Porque de todo desafio a gente é exprimido e o movimento universal é esse, contrai, expande. Contrai, expande, é assim, tudo pulsa. E a nossa vida também. Vão ter momentos de que vai ter uma contração, nem sempre é um grande sofrimento, mas é uma retirada estratégica e daqui a pouco,
e assim é a vida, e essa é a beleza, tá? Essa certeza, né? Um dia desse, eu falei disso, botei um post lá no Facebook, eu não estou lembrada bem agora exatamente qual foi a frase, mas eu dizia que o novo é sempre certo, tá? Então, independente do que está acontecendo comigo, se eu mantiver a mente serena, o corpo tudo equilibrado, né? As conversas mentais silenciadas e o pulsar da vida em equilíbrio, eu posso ficar tranquila, porque o novo é certo, tá? Então eu posso esperar porque vai vir algo novo. Não tem erro, tá? Seja pro bom ou pro ruim, novo virá. E você vai fazer escolhas, tá? O importante é que a gente esteja disponível para vida. Vida, essa é a questão. Então, se eu sou um profissional da área de desenvolvimento humano, se eu sou um profissional da área de saúde, o que eu tenho que levar para essas pessoas é o coração aberto, é a disponibilidade de estar com elas e estar junto, vulnerável, porque sofrimento, todos nós podemos passar por eles a cada segundo. E às vezes, quando aí vem a questão da história triste, né? Quando você conta um lado triste da tua história e a pessoa vê o que aconteceu com você e depois ela vê no que você se tornou, ela diz, uau, então eu também vou conseguir. Também tem isso, tá? Então, se você conseguiu, então eu também posso. E aí você empodera o outro, e é esse o nosso papel. A gente não está aqui para se empoderar, a gente está aqui para apoiar as pessoas a elas se empoderarem, né? Elas tomarem conta da sua própria história. Elas serem essas protagonistas da sua própria história. Então, isso é o meu propósito, tá? Agora, eu posso contar um episódio triste para quando eu vejo a conexão, porque quando vem uma pessoa para você, essa pessoa tem uma conexão com você. E muitas vezes ela tem a mesma história de vida, há alguns pedaços semelhantes. E aí você vai ali naquele pedaço e diz, sabe, teve um momento, mas aí não é para você botar no seu site contando sua história de vida. Já é num tete a tete com o teu cliente. Sabe, teve um momento da minha vida que aconteceu comigo uma coisa muito semelhante a essa que aconteceu com você. Vou te contar, tá? E aí você se abre e você se coloca de peito aberto. E a pessoa percebe que ali do outro lado tem um ser humano. E que esse ser humano se tornou alguém muito legal, porque ela está te contratando para trabalhar para ela. Mesmo passando por aquela dificuldade que ela está passando. Então, é possível a minha saída. Tá? É possível a minha saída. E isso engrandece o processo. Então, nós não somos seres superpoderosos sem falhas, tá? Um advogado vai ter tido, às vezes, uma questão muito séria na vida dele, a nível de direito, e ele se tornou advogado para poder ajudar outras pessoas a resolverem aquilo. Entende? Então, a gente precisa abrir esse olhar para a vida, né, Humberto? Humberto está falando aí. Humberto é psicólogo, é também praticante de cura reconectiva, tá? Então, a gente precisa ser humano, a gente precisa trazer para qualquer área que a gente trabalha a qualidade de estar humano, de ser humano. E ser humano tem problema, gente, tá? Então, aquela ideia antiga de que os profissionais tinham que ser seres perfeitos, incólumes, sem nenhum problema, tinha que ter um status quo, X, ou A, ou B, ou C,
Isso não procede, tá? Nós somos feitos de carne, osso e ação, né? Porque de nada adianta carne, osso, energia, mente, tudo isso sem ação, tá bom? Então, vão para suas vidas, reflitam sobre as suas histórias de vida, sejam humanos com você, dentro do processo, ou humanos vocês nunca vão deixar de ser, mas sejam, sabe? Transpareçam isso na sua vida profissional, o ser humano, entre em contato com isso e segue, tá? Quem quiser depois botar a sua história de vida, me contar nas mensagens privadas, eu estou disponível. E quem quiser também acompanhar o meu projeto, eu tenho um projeto chamado 100% Terapeuta, tem um link na minha bio, é só ir lá para começar. Clicando ali vai começar através de um livro online, um e-book, né, gratuito, e depois tem todo um processo. E eu tô aqui com vocês, se vocês precisarem de mim, é só chamar, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Semana que vem, terça-feira, eu tô aqui de novo no mesmo horário, no mesmo canal, tá? Um beijão.